Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro de Emmanuel, faz parte da série Romance de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Traz a mensagem do Emmanuel contando a vida dele próprio, quando há 50 anos depois de ter sido um senador da República no livro Há 2000 anos, ele vem então como um escravo judeu. O livro Há 2000 anos trouxe então ali ele como protagonista, ele que aconteceu tudo, foi mostrado exatamente a vida dele, desde quando ele era um jovem de mais ou menos 30 anos, começou no ano de 31, ali na era cristã, e foi até o ano de 70, se não me falha a memória, e trouxe ele como protagonista. Já nesse livro aqui, ele disse ali no prefácio, na carta ao leitor, que não seria ele o protagonista, apesar dele estar sendo, ele aparece já um escravo com 45 anos. A gente vê então que ele levou 7 anos para se reencarnar, porque ele terminou a última encarnação dele ali como o senador romano Públio Lentulus no ano de 70, ali na destruição de Pompeia, quando houve aquela erupção do Vesúvio, do vulcão, toda a cidade foi destruída e ele morreu ali também, e todas as pessoas que estavam ali. E agora ele diz que esse livro, a protagonista seria a Célia, que ele chama de uma alma santa e até de um anjo. Então nós estamos vendo aqui nessa primeira parte do livro, no 6º capítulo, que é a visita ao cárcere, que estão ali presos exatamente Nestório, que é o personagem do Emmanuel agora, 50 anos depois, e o filho dele, que também é escravo, que é o Ciro. E nós vimos então, só para recapitular, só para entender, se por acaso você estiver pegando esse como primeiro vídeo, que nós vimos então que o Nestório ele foi dado de presente para o Elvídio, que é aquele amigo dele no livro Há 2000 anos, o Pompílio Crasso, que estava ali com ele quando eles foram pegos, quando eles foram aprisionados pelos resistentes ali na destruição de Jerusalém. O Pompílio foi morto, teve o coração arrancado do peito na frente do senador Públio Lentulus, que foi a última coisa que ele viu então antes de ter os olhos perfurados. E agora dos personagens do Há 2000 anos, o Emmanuel diz no prefácio que muitos deles estão vivendo nessa mesma ocasião, porém não interagindo com o escravo Nestório, apenas o Elvídio, que é o Pompílio Crasso. Então eles eram muito amigos, e dessa vez ele o recebe como o Pompílio vem como uma pessoa ali da nobreza, e ganhou do genro dele, que agora vai casar com a filha dele, um escravo, e deu a liberdade a ele e confiou a ele a educação das filhas dele, a Célia e a Elvídia. E aí eles foram, a Célia foi com uma amiga da mãe dela a uma das reuniões ali nas catacumbas, onde os cristãos se reuniam, porque a amiga dela iria buscar uma mensagem, uma prece para a mãe dela, por causa das coisas que aconteceram logo depois que eles chegaram em Roma, mas isso é preciso ver nos vídeos anteriores, tá bom? E quando chegaram lá, para surpresa da Célia e do próprio Nestório, ambos descobriram que eram cristãos. E também se encontraram com Ciro ali. Porém, havia um funcionário do Elvídio que estava nesse momento em Tibur. Havia um funcionário dele e uma funcionária da Cláudia Sabina, que está ali como uma espiã na casa do Elvídio, porque a Cláudia Sabina quer reconquistar o Ovídio. Mas tudo isso para entender tem que se ver também. Só estou dando uma resumida, e essas duas pessoas então que trouxeram as informações que acabou levando os cristãos que estavam ali, todos foram presos, 300 pessoas, dessas apenas 35 continuaram mantendo que eram cristãos. Então alguns foram mandados, foram exilados, e 13 então aqui foram condenados à morte, entre eles o Nestório, o filho dele, que é o Ciro, que por acaso é apaixonado pela Célia e ela por ele. Foi ele que introduziu a Célia ao Evangelho de Jesus Cristo, foi ele que apresentou a ela a doutrina do Cristo.
E aí, então, agora que eles estão ali condenados à morte, eles receberam esse sexto capítulo, é a visita ao cárcere. Eles receberam a primeira visita do Elvídio, que como ele estava viajando quando eles foram presos, quem organizou tudo foi o sogro dele, o Fábio Cornélios, que é o pai da mulher dele. Então, foi ele que organizou tudo, e quando ele voltou, ele foi visitar, então, os dois, dizendo que se o Nestório recusasse, dissesse que não era cristão, ele libertaria, mas ele tinha muito ódio do filho dele, o Ciro, porque foi o Ciro que introduziu a filha dele à doutrina cristã, e além do mais, ela se apaixonou por ele. E aí o Nestório pediu pelo filho, mas ele não concedeu, e eles ficaram ali, estavam esperando para dar o sacrifício. E aí a Célia começou a ficar adoentada e pediu ao avô dela que pedisse ao pai dela que ela pudesse visitar o Ciro pela última vez. Aí foi isso que nós vimos no vídeo anterior, quando o Quinéio Lúcio foi ali então convencer o Elvídio a deixar que a filha dele fosse visitar o Ciro, e ele diz a ele, quando ele não estava titubeando, não queria, ele diz: concorda, não negues a tua filha enferma a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, filho, recorda-te que se trata de um simples encontro pela última vez. E isso convenceu assim, não alegremente, meio contrariado, ele disse a ele que então tudo bem, que ele quis se encarregasse disso. E aí nós vimos que nas primeiras horas do dia imediato, a liteira dele chegou então junto à prisão. E aí vamos ver como é que foi o encontro da Célia com o Ciro aqui, dando continuidade então a esse que vai ser a terceira parte desse sexto capítulo, que é a visita ao cárcere. Então eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar a minha leitura, possa fazer com que eu possa fazer da forma mais digna, mais fluida possível, e que os meus comentários sejam pertinentes, apenas para trazer coisas que às vezes fica assim, se a pessoa está vendo pela primeira vez, poder estar trazendo novamente o contexto, alguma informação que seja pertinente, que traga que some na compreensão. Tá bom? E deixando claro que Emmanuel disse que esse livro ele deve ser lido e meditado, pois é a vida dele que ele está trazendo, são exemplos vivos, é verdade, não é ficção, e como ele disse no livro Há 2000 anos, é para nos servir de roteiro, para que a gente seja sábio. Então a gente não precisa estar caindo no buraco, a gente pode ver que um foi na frente, caiu, a gente já pode desviar. É esse o objetivo dele, de Jesus Cristo, que eu peço que abençoe então você também que está assistindo, que você possa ter essa compreensão. E agradeço também a Chico Xavier e Emmanuel. Nas primeiras horas do dia imediato, a liteira do venerável Patrício estacionava junto à prisão Amertina, enquanto ele e a Célia, que se disfarçavam em trajes muito simples, então entravam no tenebroso edifício, salientando-se que Sisto Plócio, previamente avisado, vinha receber Quinéio Lúcio e a Célia. E assim eles conseguiram ter a maior liberdade para tratar com os prisioneiros. Vamos ver então como é que se segue. Na cela espaçosa, onde se aglomeravam os 22 sentenciados, penetravam os primeiros clarões do sol como se fossem uma bênção. Nestório e Ciro, reunidos aos demais, estavam profundamente desfigurados. A alimentação deficiente, as perspectivas angustiosas, os castigos aplicados no cárcere, tudo se conjugava para lhes abater as forças físicas. Todavia, nos olhos serenos de todos os condenados havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas. Viviam da fé e pela fé, colocando todas as esperanças naquele reino divino que Jesus lhes prometera em cada ensinamento. Olha, gente, que grande aqui. Eles viviam da fé e pela fé. Porque imagina, eles já estavam ali condenados à morte, eles estavam esperando
no dia da morte. Digamos que, como dizem hoje, eles estavam no corredor da morte. Mas hoje, aqueles condenados à morte, ali no último dia, eles podem até pedir o jantar que eles queiram. Eles podem ter esse último desejo e eles pedem o que quiserem, é trazido a eles. Eu acho, não sei se eu acho isso mórbido, enfim. Porém, aqui eles dizem a alimentação deficiente, as perspectivas angustiosas, eles não tinham alguma perspectiva, os castigos aplicados no cárcere, ou seja, eles não estavam ali simplesmente esperando, eles continuavam sendo castigados e sendo alimentados assim da forma mais, porque eles estavam profundamente desfigurados. E aí, então, nos olhos deles, havia serenidade e um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas, que a gente já viu no passado ali quando eles cantavam, que ali haviam seres alados, que traziam bálsamo, porque às vezes a pessoa ela é tão assim maltratada, tanta falta de comida, de alimentação, tantos maus tratos, que ela pode até morrer antes. O corpo físico pode sucumbir se ela não tiver ali um bálsamo, se ela não tiver ali uma ajuda externa, e esse externo vindo da espiritualidade maior, claro, de Jesus Cristo, para estar se mantendo ali até o momento de dar o sacrifício. Então eles exteriorizavam os olhos deles energias misteriosas, pois eles viviam da fé e pela fé. Eles viviam do que eles entenderam da doutrina de Jesus Cristo e por Jesus Cristo, pelo sacrifício que eles entenderam que eles estariam dando, que a gente viu ali o passado do senador Públio Lentulus, do Nestório. A gente não conhece o passado do Ciro, mas a gente sabe que ambos estão ali por escolhas que fizeram no passado, escolhas talvez que pelo grau de expansão de consciência deles, agora eles se arrependem, eles não fariam, porém fizeram. E não porque foram esquecidos de Deus, não porque são injustiçados da vida. E a gente vê também na sequência que o Ciro volta a escorregar, volta assim que ele voltou novamente, como agora ele está dando todo o testemunho como deveria, mas assim que ele volta dentro de uma outra condição, a exemplo do senador Públio Lentulus, quando ele volta no poder, aí novamente ele esquece, ele esquece o que é a verdade de Jesus Cristo e o que é a verdade mundana, o que é a ilusão. Volúzio e Lépido, dois pretorianos de plena confiança dos administradores do presídio, conduziram os visitantes ao apartamento dos condenados. Um grito de júbilo escapou-se do peito de Ciro ao avistar a figura de Célia, que caminhava para ele com um sorriso carinhoso, embora amargo. Nestório não sabia expressar o reconhecimento que lhe inundava a alma, pois que, embora não se revelasse um companheiro de convicção, Quinéio lhes estendia os braços generosos. A princípio, a emoção e a alegria emudeceu uns e outros, mas a jovem Patrícia, num impulso natural e muito feminino, observando a penosa situação do bem-amado de sua alma, desatara em pranto convulsivo, enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho: "Chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração." E dá pra gente entender aqui o comportamento da Célia, né? Chorar, porque ele diz que é um comportamento, um impulso natural e muito feminino. Eu acredito que no lugar dela, ainda que não fosse visitar no cárcere, mas, por exemplo, reencontrar uma pessoa querida, que a gente não vê há muito tempo, que toca fundo o nosso coração, eu acredito que deva ser da mesma forma. Se a gente não chorar, é porque... E aqui, então, sabendo que é a última vez que ela não vai poder livrá-lo deste castigo, encontrando-o tão maltratado, meu Deus, que coração que pode resistir, não é? E, bondosamente, como se deferisse ao moço liberto a tarefa de consolá-la, afastou-se com Nestório para outro ângulo da cela, apresentando-lhe o ex-cativo, os demais condenados. Quase a sós, os dois jovens podiam trocar suas impressões derradeiras.
Célia, como te entregas ao sofrimento desse modo? Perguntou o mancebo, invocando todas as forças para revelar coragem e serenidade. Aqui de novo, gente, nesse caso, quantos de nós, se fosse eu ali falando de mim, então, como eu esqueci o nome do doutor outro dia, que é do canal Espiritualidade e Vida, que ele disse, eu vi uma live dele e uma pessoa estava dizendo, nós somos espíritos em evolução, nós somos espíritos como que é, endividados. Ele disse, nós é muita gente, eu sou. Então eu ali presa assim, né, nessa condição, nas mesmas chinelas, digamos, nos sapatos do Ciro, ali, como é que eu ia ter força para revelar coragem, serenidade e não começar ali a chorar, a gritar, mas eu sou mesmo uma injustiçada, como é que você não fez nada, pede para o seu pai para me tirar daqui, uma coisa assim. Aqui a gente vê a grandeza dele nesse momento e é muito interessante, eu repito, a gente prestar bastante atenção no personagem dele no próximo livro. Não será melhor morrer pelo Mestre a quem tanto amamos? Estou muito reconhecido a Jesus ao receber a tua visita nesta cela erma e triste. Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a misericórdia dele não me permitisse morrer sem consolar-te. Olha aqui, estou muito reconhecido a Jesus. Olha que grande, porque na maioria das vezes a gente diria, mas onde é que está Jesus? Onde é que está Deus que não está vendo essa injustiça que está sendo feita comigo? E pedir para te receber, para me permitir, não me permitir morrer sem te consolar, Olha que grande, que coisa grande. Sim, obrigada. O nome do doutor do canal Espiritualidade e Vida é Haroldo Dutra Dias. Quem quiser ver o canal dele lá é fantástico. Nossa, os livros, ele explica os livros, ele é espírita, ele é um estudioso, ele é juiz, meu Deus, se quiser ver os livros, ouvir os livros ali, tudo mastigadinho, é só ir ali no canal dele, ele explica tudo. Eu até procuro não ver os livros que eu vou fazer, porque eu prefiro fazer as minhas intervenções, os meus comentários, da forma como eu leio, entendo e procuro algumas informações que tem que ser no Google, mas eu prefiro, acredito que senão ficaria eu copiar um outro canal e aí não é só ir lá ver. Então quem quiser ver da forma como eu faço aqui, é excelente, muito obrigada, mas se você quiser ver com muito mais riqueza de detalhes, no canal do Dr. Haroldo Dutra Dias, com certeza. Ainda esta noite, querida, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor, aí vendo muitas luzes e muitas flores. Chegando aos pórticos desses paraísos indefiníveis, lembrei-me do teu coração e senti uma saudade profunda. Queria encontrar-te para penetrar no céu contigo. Sem a tua companhia, as moradas de luz me parecem menos belas, mas um ser divino, desses a quem deveremos chamar anjos de Deus, acercou-se esclarecendo-me com estas palavras. Ciro, breve baterás a estas portas, livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Reconforta o espírito abatido na contemplação dos planos sublimados da criação para que possas amar a terra com suas experiências mais penosas, que valem também por divino aprendizado na escola do amor de Deus. Aí é aquilo que eu dizia. A gente não vê o pano de fundo, a gente não sabe o que o Ciro fez nos verões passados, mas aqui, por essa fala do sonho que ele teve, desse enviado de Deus que veio conversar com ele, enquanto ele estava vendo ali todas as luzes, todas as belezas e sonhando em estar ali com ela, ele disse, olha cara,
Com certeza você vai estar um dia, mas não se esqueça que você vai ter de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. E coitado, como o senador Publio Lentulus no livro Há 2000 anos, no início ele se vê ali como o bisavô dele, na época do Catilina, também um político ali, um senador, que nossa, ele mesmo se lembrava que ele mandava aprisionar, matar os adversários políticos e mandava, alguns ele mandava arrancar os olhos só para ele, ficava ali vendo, só pelo prazer de ver. Não precisava tanta perversidade, tanta maldade, mas isso dava prazer a ele. Então é isso, não há nesse mundo de injustiça, não há injustiçado, só há porque aqui faz tanto tempo, mas basta abrir a internet, basta olhar quanta coisa absurda os seres humanos são capazes de fazer uns contra os outros, assim, de graça, ou por causa de paixões que sejam políticas, de futebol, do que quer que seja. Eu gosto desse, você gosta daquele, então já é razão para eu te atacar, te fazer, enfim. E aí, como é que a gente pode depois, quando vê sofrimento, pensar que eu sou injustiçado, ou pensar que ele está sendo injustiçado? E ele diz aqui: manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, porque como o professor Hélio Couto fala ali do vaso chinês, eu já repeti isso também, muitas vezes, eu repito mais para eu ouvir, o vaso chinês. Então a gente chega ali na casa de uma pessoa, quebra aquele vaso chinês caríssimo, e a gente fala: oh meu Deus, me desculpa, por favor, quebrei seu vaso. Claro, você está desculpado, meu querido, mas faz o cheque. E aí o professor Hélio Couto acrescenta: mas o preço, Deus paga 99%, Ele deixa só 1% para a gente pagar. Então, manifesta a tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, e não se esqueças que as lutas vão recomeçar, terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Pois tudo aquilo que a gente manda para o outro volta para a gente. Quem se encarrega disso é a nossa querida, eu estou fazendo agora, gente, Ho'oponopono com a lei da atração, lei da atração abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Desculpa por eu ter demorado tanto tempo para te entender. E sabe o que está me clareando muito? Esses livros. E eu estou fazendo um livro dos Abrahams, escrito pela Estéreo de R. Hicks, que é Peça e Será Atendido, e eles explicam ali que a lei da atração, ela traz exatamente aquilo que a gente está vibrando, e a gente não entende, a gente fica vibrando ali na falta daquilo que a gente não tem, ao invés de vibrar na alegria, na satisfação, em anteceder aquilo que a gente tem certeza que vai receber. E aí, que a gente pode ter certeza que vai receber, desde que a gente vibre na mesma frequência do desejo. Então, eu tenho feito o Ho'oponopono assim, quem quiser seguir esse meu insight aí também, porque é a lei da atração, então, que se encarrega aqui de estar trazendo tudo isso para que a gente ressaça, para que a gente entenda, porque é só uma questão de aquilo que o Emmanuel disse ali, a tirar a lama que a gente colocou sobre nós. Nós somos crianças que não entendeu ainda, a gente entra ali naquela piscina de lama, esse chafurda todo, e depois quer ir para casa desse jeito, vai chegar, pisar ali tudo, sujar tudo. Não, lá o céu é limpinho, tudo brilha, tem que chegar limpinho, com os pés limpos. Então, querida, pedi àquela entidade pura e carinhosa que depois da morte me auxiliasse a renascer junto de ti. Então, ó, gente, desculpa, eu falei tanto, isso aqui é o Círio, então, conversando com a Célia ali na visita à prisão, tá? Continuando o diálogo deles. Então, querida, pedi àquela entidade pura e carinhosa, ele está contando o sonho que ele teve, que depois da morte me auxiliasse a renascer junto de ti, fosse com a responsabilidade das riquezas terrestres ou na condição da maior miséria. E sei que Jesus, tão poderoso e tão bom, há de conceder-me essa graça. Não chores mais, desanuvia o coração nas promessas divinas do Evangelho. Ponto para ele, 10. Aqui nessa ele passou, fechou-se. Se fosse chegando no final, ele encontraria Jesus Cristo do outro lado, com certeza. Mas a gente já viu que ele ainda tem muito que pagar para conseguir pagar o 1% do vaso chinês que ele quebrou.
Suponhamos que vou fazer uma longa viagem imposta pelas circunstâncias, mas se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque de qualquer forma sempre nos amamos pelo Espírito dentro de nossas realidades imortais. Isso traz alento, não é? Para quem por acaso esteja separado do grande amor da vida, olha o alento aí, olha como é interessante saber, ainda que não seja possível, não foi possível dessa vez, mas nós vamos sempre nos amar pelo Espírito dentro das nossas realidades imortais. Promete-me que serás alegre e forte, esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração. E presumindo que a jovem pudesse mais tarde esfarar-se do próprio destino, acentuou: confio no teu valor, espero que jamais estranhes a posição social que o Senhor te haja concedido. Nas horas angustiadas da vida, recorda-te que, depois do amor de Deus, deveremos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, sacrificando-nos por eles com a melhor das nossas energias. Olha que grande, ele mostrando realmente que ele entendeu. Que se não fosse o vaso não ser tão caro, ele já podia ter esse encontro com Jesus Cristo quando ele entrasse, porque olha, ele sabe que vai ficar muito pesado para o coração dela conseguir perdoar o pai dela, que podia ter salvo ele dessa situação e não fez. Então, como seria ela pode se revoltar contra o pai, contra a mãe, e ele diz, nas horas angustiosas da vida, recorda-te que depois do amor de Deus devemos honrar pai e mãe acima de todas as coisas. Por isso que é meio triste quando a gente vê gente que não consegue se entender com o pai e a mãe, seja por algum ressentimento, a minha mãe me recusou, ou minha mãe me bateu, meu pai também, ou qualquer coisa assim, mas eles fizeram aquilo que eles sabiam. O Elvídio, o pai dela, ele ainda tem essas crenças, ele foi criado dessa forma, ele ainda não tem idade espiritual suficiente para entender. Então, se nós somos filhos de pais que têm idade espiritual menor ainda do que a gente, e aí a gente não entende, a gente se volta contra eles, é porque a gente também tem que voltar ali para o pré-primário. Não adianta nada a gente ser mais velho, a gente vai ser um velho ali no maternal, porque se a gente não entender que devemos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, foram eles que nos deram a vida, eles nos ensinaram que eles tinham condição de nos passar. A gente é que tem que crescer e passar diferente para os nossos filhos. Ela deixava de chorar, mas uma névoa de tristeza lhe invadira os olhos desencantados. Contemplava-o à sua frente com uma ternura que o coração não saberia jamais definir. Noivo ou irmão? Por vezes sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. Aspiram a uma felicidade pura e imortal e só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Aquela união eterna e indissolúvel, eu acredito que é como a onda que volta para o mar. Ela está ali, ela é a onda, mas ela está totalmente no mar, incompleta. Então, almas gêmeas, como a gente já viu, eu acredito que foi no livro Há 2000 anos, foi quando ele falava a alma gêmea ali entre Lívia e o senador Publio Lentulus. Eu então fui buscar no livro dos Espíritos as perguntas onde Emmanuel trata disso, onde Allan Kardec trata disso. E ele diz que não existe alma gêmea naquele sentido que eu pensava. Existe, Deus fez ali dois grudado, cortou no meio e separou, jogou um para o lado ou para o outro. Isso seria até humano, não seria de Deus fazer isso. E vamos ver, digamos, que fosse isso. Um depende do outro para ser feliz, vamos cada um para um lado, vamos ver quanto tempo vocês levam para se encontrar, quanto vocês vão sofrer até que isso aconteça. Então isso não seria de Deus. Então não é dessa forma como ele explica ali.
Porém, é aquela coisa da gente estar vindo, e aqui, como ela diz, não sei, seria noivo ou irmão, poderia até ser filho. Então, são a caminhada que a gente faz junto que vai nos tornando almas afins. A gente se torna alma gêmea de tão afim que a gente é com aquela pessoa que a gente já conhece tão bem, que a gente ama tanto, que a gente pode amar, e às vezes a gente, como ela está tendo aqui essa dúvida, entre aspas, noivo ou irmão. Também pode ser filho, ela sente todo esse amor de mãe, amor de irmã, amor de noivo, amor de mulher com relação a ele. E aí ele diz que as almas gêmeas amam-se em curso de eternidade, durante o tempo que a gente vai indo assim. E no livro O Consolador perguntam a Emmanuel quem seria a alma gêmea de Jesus Cristo, e ele diz a humanidade. Então aqui entende-se também quando ele diz quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem é minha família. E ele fala da família universal. Eu acredito que é uma outra lição para a gente também, que quando a gente entender que a nossa alma gêmea é a humanidade, quando a gente conseguir, se a gente vê uma pessoa que está ali pegando fogo num poste, levou um choque, está pegando fogo ali vivo na frente da gente, que a gente haja como se fosse nosso irmão, nosso noivo, nosso filho, e não se é uma pessoa que eu não conheço, eu vou... Apesar de eu estar sentindo muito por ele, eu vou assistir ali. Então, é isso que eu acredito que deva ser quando ele disse a alma gêmea de Jesus Cristo, por quem ele fez tudo, por quem ele deu tudo, é a humanidade. E a gente chega ali no patamar dele quando a gente entende isso com todas as fibras do nosso coração. Na fortaleza moral que lhe ocultava as mais dolorosas emoções, o mancebo continuava: dize-me, Célia, que amarás sempre a vida, que terás muita fé e me esperarás, cheia de confiança. Quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirás, como sempre, forte na luta e conformada com os desígnios do Criador. Porque ele fala forte na luta. Eu não gosto muito quando as pessoas falam de gente guerreira, ele é um guerreiro, ela é uma guerreira. Eu não gosto desse termo, porque eu acredito que a guerra que a gente deve combater é a guerra conosco, é a guerra com as nossas vaidades, com as nossas limitações e fraquezas. É aquela guerra que faz com que a gente se sinta separado do outro, com que a gente se identifique com o ego e esqueça a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a guerra, eu acredito que seja dessa forma que ele está falando aqui. A mesma coisa o sacrifício. O sacrifício é aquele de entender, agradecer, como o anjo disse aqui a ele, agradecer muito a Deus por estar tendo a oportunidade de sofrer, porque se eu mando matar uma pessoa e por simples prazer, já mando matar, e por simples prazer ainda mando arrancar o olho dela e fico ali vendo... Como é que pode, se eu não entender isso, se eu não sorver a mesma taça de fel que eu ofereci? É dessa forma que a gente aprende. E aprende por quê? Porque é assim, as leis absolutas, elas estão aí para fazer com que seja assim. E a lei da causa e efeito, o princípio da causa e efeito com a lei da atração é o que faz com que isso aconteça dessa forma. Sim, murmurou ela com uma cintilação de fé a lhe brilhar nos olhos. Por ti nunca odiarei a vida. Através da minha confiança nas promessas do Cristo, rejubilarei quando chegares. Tornarei a sentir a branda carícia da tua presença carinhosa, pois meu coração identificará o teu entre 1000 criaturas, porque te tenho amado como Jesus nos ensinou, com dedicação celestial. Porque também, olha, outro ensinamento aqui, nunca odiarei a vida. Por pior que a vida esteja, a gente deve amar, a minha opinião, deve amar a vida. Quando a gente abre mão da vida, a gente comete o pior crime que a gente pode cometer contra nós mesmos, não é contra ninguém, é contra nós mesmos. Assim, querida, murmurou o jovem confortado, foi sempre assim que idealizei o teu coração humilde e generoso. Ciro, disse a donzela candidamente, rogo a Jesus que nos conserve a fé nas angústias desta hora. Esperarei tua volta cheia de confiança em ti, sabendo que me quiseste sempre, tal como te amei.
Depois de uma pausa, olhos umedecidos, continuou emocionada. Sabes, lembro-me agora da nossa excursão ao lago de Antipatris. Recordas-te? Eu estava surpresa por te ver quando a onda me colheu, impelida pelo vento. Hoje pergunto se não seria melhor ter morrido. Aprenderia a amar a Jesus fora de um mundo como este e haveria de esperar-te na outra vida com meu amor grande e santo. Ainda assim, sinto a emoção do minuto em que me salvaste, trazendo-me à tona. E aqui esse pedido que ela teve ali, esse pensamento que ela está tendo, eu acredito que seja normal, mas eu acredito que dá para entender também que é como, por exemplo, se uma pessoa que enquanto viveu aqui, digamos que ela não pudesse ver uma pessoa do sexo oposto, se fosse casado ou não, que ela já avançava fazendo avanços em cima, sem se portar, e aí ela diz, então da próxima vez que ela vier, me deixa ali então, viver ali numa montanha afastada, onde eu não veja ninguém. Aí volta, você então aprendeu a estar com uma pessoa, a ter um companheiro, uma companheira, você aprendeu, a pessoa fala, não, mas não foi preciso, eu estava ali, não tinha ninguém. Aí eu acredito que não é válido. E aí é a mesma coisa, se ela tivesse morrido naquela hora, ela também não ia poder estar colhendo aqui tudo que ela plantou, porque é aqui que a gente colhe. Depois, quando a gente passa, a gente vai ali com o nosso caderninho embaixo do braço, a gente tira ali, vê quanta nota vermelha, quanta nota azul, faz o cálculo, 9 fora e vem de novo, pega a nossa malinha e vem, porque é aqui, não dá para passar. É verdade, atalhou o rapaz, fazendo o possível para não trair a emoção daquelas reminiscências. Mas recordando tudo isso, não somos levados a crer que Jesus desejava, como ainda deseja, a tua vida? Não fui eu quem te salvou, mas o Mestre Divino que te queria na terra. Sim, obtemperou comovida. Continuarei implorando a Jesus que te permita voltar, conforme prometes. O mundo, Ciro, é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões, e no fundo das águas há sempre vasa que sufoca as mais nobres aspirações do espírito. Que Jesus não me falte com a tua companhia no futuro, pois quero viver para servi-lo na claridade da tua memória, que honrarei em toda a vida. Célia, não duvides do Senhor, nem descreias da minha volta, pensarei sempre em ti, como nunca te esqueço. E para dissipar as amargas expectativas do momento, voltou-se para trás, revolvendo um colchão imundo ali colocado à guisa de cama, de lá retirando um pedaço de pergaminho que ofereceu à jovem, acrescentando: ainda anteontem escrevemos aqui um hino para glorificar o Mestre no dia do sacrifício. Lembrei que deveria sugerir aquela música que te ensinei sobre os cedros de tua casa, sendo aceita a minha ideia. Desde esse instante, querida, minha grande preocupação foi conseguir os recursos precisos para deixar-te uma cópia, pois tinha convicção de que Jesus me concederia a dita de te rever. Há aqui um pretoriano chamado Volúzio, bastante simpático ao cristianismo, que me facultou os elementos precisos para a grafia destes versos. Entregando-lhe o fragmento de pergaminho, acentuava: guarda este hino que constitui minha lembrança antes da partida. Todos nós colaboramos na formação do poema, mas lembrando-me da nossa eterna afeição, encaixei aí algumas rimas nas quais traduzi minhas esperanças. Dedico-as a ti para confirmar-te a dedicação de todos os momentos. Deus te abençoe e te proteja, exclamou a jovem Patrícia, guardando a preciosa lembrança. Ambos se entreolharam com a poderosa atração dos sentimentos purificados deles, mas que Quinéio Lúcio, depois de haver conversado longamente com Nestório e os companheiros, examinando todos os detalhes da prisão, aproximava-se com um sorriso complacente. Conhecendo a sentimentalidade da neta, dirigiu-lhe a palavra nestes termos: filha, as horas voam, estou à tua disposição para quando desejes regressar. Ela cercou-se do respeitável ancião que se fazia acompanhar pelo liberto do filho, pousando em Nestório o olhar melancólico, mas o ex-cativo veio-lhe ao encontro com estas palavras: Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo.
Não te impressione a nossa condenação, que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais essa etapa com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício não é o da morte pelo martírio, mas a renúncia de nós mesmos, a renúncia do nosso eu inferior, a renúncia do nosso ego, a renúncia das nossas, nosso orgulho, das nossas paixões mundanas. Acredito que é isso que ele quis dizer. Se ela sentiu que a fé dela atingiu um grau superior, mediante aquelas exortações amigas e carinhosas, e voltando-se para Ciro, que com um olhar parecia recomendar-lhe que as ouvisse, respondeu comovida: sim, guardarei tuas palavras com respeitoso amor de uma filha. Acercando-se do avô, pediu-lhe a permissão para despedir-se de ambos os condenados e, aproximando-se do jovem que ocultava a comoção no imo da alma, guardou-lhe as mãos entre as suas por um momento, beijando-as levemente. Deus te proteja, disse em voz baixa, quase imperceptível. Em seguida, acercou-se de Nestório, a quem abraçou respeitosamente, depositando-lhe um ósculo na fronte. Ambos os sentenciados desejavam agradecer, mas não puderam. Uma força poderosa parecia embargar-lhes a voz. Ficaram imóveis, silenciosos, enquanto que Néio Lúcio, tocado pela cena comovedora, se despedia com um leve aceno. Contudo, até o fim, Ciro mostrava no rosto uma expressão de fortaleza, num sorriso carinhoso que consolava profundamente a alma gêmea da sua. Mas mais um gesto de adeus naquele silêncio que as palavras profanariam, e a porta do cárcere rangeu de novo nos seus gonzos sinistros e terríveis. Gente, que momento! Nesse instante, o sorriso do moço cristão desapareceu-lhe do rosto desfigurado. Dirigiu-se para as grades da prisão, agarrando-se aos varões como um pássaro sedento de luz e liberdade. Os olhos ansiosos dele espraiaram-se pelo exterior, buscando ver pela última vez a liteira que deveria reconduzir sua amada. Mas aos poucos, sua juventude inquieta voltava-se para Jesus com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas. Desprendeu-se dos varões rígidos e ajoelhou-se. A luz do sol que esplendia na manhã alta banhou-lhe as faces e os cabelos. Orava, rogando a Jesus fortaleza e esperança. A claridade solar parecia inundar-lhe a fronte com as graças do céu, mas mesmo assim, deixando pender a cabeça, escondeu o rosto nas mãos emagrecidas para chorar humildemente. E assim, com essa cena super emocionante de ler, a gente se transporta e entende uma despedida dessa, uma menina de 18 anos, meu Deus, ele disse, seria realmente a saga da Célia, que a gente vai ver agora aqui, então como é que vai continuar no próximo capítulo, que vai ser então nas festas de Adriano, vai ser o 7º capítulo. Eu te convido a continuar comigo para que a gente veja como é que os próximos acontecimentos. Te agradeço se você veio até aqui. Espero que você esteja gostando tanto quanto eu estou adorando reler esse livro, especialmente aqui com vocês agora. E se você quiser deixar seu like, quiser compartilhar com alguém, e se quiser dar uma olhada lá no meu canal, se inscrever, eu tenho os outros livros do Chico, que são Boa Nova, o Há 2000 Anos e Paulo Estevam. Eu deixo ao longo desse vídeo aqui as playlists, se você quiser ver, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!